Bom, eu vim contar uma coisa que aconteceu comigo em 2017 e até hoje eu juro que ainda sonho com isso. Não é lenda, não é história inventada. Eu vi com meus próprios olhos o que uma cobra, uma sucuri gigante, foi capaz de fazer. A história começou em um fim de semana de pescaria que devia ser comum, mas terminou em algo que ninguém, absolutamente ninguém, conseguiria esquecer. Era começo de junho, época boa para pescar, e eu e minha família resolvemos passar o sábado no Rio das Almas, no interior de Mato Grosso. Era um lugar tranquilo, cercado de mata fechada, com uma água tão escura que parecia esconder segredos no fundo. Fomos eu, minha esposa Clara, meus 2 filhos, Lucas e Helena, e meu cunhado Tiago. O céu estava limpo, o sol forte e o rio calmo. Tudo parecia perfeito. A gente chegou por volta das 8 da manhã, descarregou o barco e começamos a remar rio acima, procurando um ponto bom para jogar a linha. O som dos pássaros, o vento batendo na mata, o barulho da água, era tudo muito pacífico, até pacífico demais. E é aí que as coisas começam a mudar. Lá pelas 10, enquanto o Tiago preparava a isca e as crianças riam jogando pedrinhas na água, Clara olhou para a beira do rio e disse baixinho: "Vocês viram aquilo ali?" A voz dela saiu trêmula. Eu olhei e vi uma ondulação estranha na superfície da água. Parecia o rastro de um tronco grande sendo arrastado pela correnteza. Só que o rio ali era parado. Não havia corrente. E aquele rastro estava vindo na nossa direção. Eu brinquei, tentando disfarçar o arrepio. "Deve ser um jacaré, amor." Mas ela respondeu sem tirar os olhos da água: "Jacaré não faz rastro tão longo assim." Naquele instante, o riso das crianças sumiu. O barulho da mata pareceu cessar. O silêncio foi absoluto. O barco balançou levemente. A ondulação sumiu. Tiago ficou em pé para tentar ver melhor, mas eu pedi para ele sentar, porque o barco era pequeno e podia virar. Ele sentou, resmungando, e continuamos pescando. Por uns minutos, nada aconteceu. Só o vento. Só o som do anzol tocando a superfície. Até que Lucas, meu filho mais velho, apontou para o fundo do rio e disse: "Pai, tem alguma coisa grande ali embaixo." O reflexo do sol fazia difícil enxergar, mas eu vi. Uma sombra enorme, serpenteando devagar logo abaixo do barco. Parecia um tronco, mas se movia de forma viva, suave, precisa. O coração começou a bater forte. Tiago arregalou os olhos e sussurrou: "Isso é uma cobra. Meu Deus, é uma cobra." Eu quis rir, mas o medo travou qualquer tentativa. A sombra girou e desapareceu nas profundezas. Tentamos manter a calma. Clara abraçou as crianças e disse para irmos embora, mas Tiago insistiu que era besteira, que podia ser um peixe grande, talvez um pirarucu. Eu cedi, e essa foi a pior decisão da minha vida. Passaram-se uns 15 minutos e nada. O sol começou a baixar e o rio ficou coberto por uma neblina fina, um véu prateado que deixava o ambiente quase sobrenatural. Quando decidimos recolher as varas, ouvimos um barulho surdo, como algo batendo na lateral do barco. Um tum seco, forte. O barco balançou. Todos olhamos para a mesma direção. A água começou a borbulhar e então ela apareceu. Primeiro, uma cabeça imensa, do tamanho de um pneu de caminhão, emergiu devagar. Os olhos eram pretos e imóveis, e a pele, coberta de escamas verdes e douradas, refletia a luz do entardecer. A sucuri ergueu parte do corpo para fora d'água, e a extensão dela parecia não ter fim. Tiago gritou, puxando o remo para tentar afastar o barco, mas antes que ele conseguisse, a cobra deu um bote na lateral, fazendo o barco inclinar perigosamente. Clara gritou, Helena chorava, e Lucas segurava na borda, tentando não cair. Eu tentei equilibrar o barco, mas a sucuri deu outra investida. A água explodiu em volta da gente. Tudo virou grito, pânico, desespero. A cobra deu uma volta completa no barco, como se quisesse medir o tamanho da presa. Então, sem aviso, mergulhou.
O rio ficou silencioso de novo. Eu achei que tivesse ido embora. Respirei fundo, tentando acalmar as crianças, mas quando olhei para trás, vi a cauda delas se enroscando no motor do barco. "Rema, Tiago! Rema!" Eu gritei, mas o motor não ligava. A água começou a girar em torno da gente, como se o rio tivesse sido puxado para baixo. A sucuri estava nos puxando. O barco afundava devagar, e então ela atacou. Surgiu por baixo, levantando tudo. Eu fui lançado para fora. Quando voltei à superfície, ouvi os gritos. Clara tentava segurar Helena, enquanto a cobra se enrolava nas duas. Tiago tentou bater nela com o remo, mas foi inútil. O corpo da sucuri esmagava como uma prensa. Eu nadei o mais rápido que pude, tentando chegar até elas, mas a água fervia de tanto movimento. Vi o rosto de Clara por um instante, depois o silêncio. Ela sumiu. Só a espuma e o sangue mancharam a água. O tempo parou. Tudo em mim parecia desligado. Ouvi um grito desesperado. Era Lucas, que ainda estava agarrado numa parte do barco virada. Eu nadei até ele, mas antes que conseguisse alcançá-lo, a sucuri o puxou também. Um estalo, um redemoinho, e meu filho desapareceu. Eu fiquei ali sozinho, flutuando no meio do rio, cercado de silêncio e de morte. Tiago também tinha sumido. Tudo que restava era o rio escuro e o som distante da mata. Tentei nadar até a margem, meio cego de pavor. Cada movimento parecia me arrastar para dentro de um pesadelo. Quando finalmente alcancei a terra, me arrastei pela lama e desmaiei. Acordei horas depois, já de noite. O rio estava calmo outra vez, como se nada tivesse acontecido. O barco, despedaçado, encostava na margem. Chamei pelos nomes deles, um por um, mas só o eco respondia. Corri pela trilha até a estrada e, cambaleando, cheguei à casa de um fazendeiro que morava a uns 2 quilômetros dali. Ele me viu ensopado, em choque, e chamou a polícia. No outro dia, começaram as buscas. Mergulhadores, bombeiros, helicópteros. Encontraram pedaços do barco, roupas, mas nenhum corpo. Nenhum. O comandante das buscas disse que o rio era profundo e cheio de buracos, mas que era improvável uma sucuri atacar daquele jeito. "Essas cobras não caçam humanos", ele disse. Eu só respondi, "aquela caça". Os dias seguintes foram um borrão. A notícia se espalhou pela região. Alguns diziam que era lenda antiga, outros afirmavam que eu tinha enlouquecido. Só que os mergulhadores encontraram algo que ninguém conseguiu explicar. Uma marca gigantesca de arrasto no fundo do rio, com quase 10 metros de comprimento, como se algo enorme tivesse se movido lentamente carregando peso. O velho fazendeiro me contou que muitos anos antes, uma família de colonos desapareceu naquele mesmo ponto do rio, e que os índios da região chamavam aquele trecho de o leito da mãe das águas. Diziam que era ali que uma cobra espiritual guardava as almas dos que violavam o rio. Eu ri nervoso, achando que era superstição, mas no fundo, eu sabia que era verdade. Depois da tragédia, nunca mais voltei lá. Vendi tudo, me mudei para longe, mas o rio nunca saiu da minha cabeça. Às vezes, nas noites mais silenciosas, quando o vento sopra e o som das árvores parece o mesmo daquele dia, eu ainda ouço o barulho da água batendo no casco do barco. Às vezes, acordo com o som de alguém chamando meu nome lá do fundo, como se minha família ainda estivesse presa naquele rio, chamando por mim. 3 anos depois, um grupo de biólogos foi estudar a fauna local e instalou câmeras subaquáticas em vários pontos do Rio das Almas. O objetivo era filmar peixes-boi e arraias, mas numa das gravações, algo apareceu. O vídeo mostrava um tronco se movendo lentamente no fundo. Depois o tronco virava a cabeça e abria os olhos. A sucuri, a mesma. Um corpo enorme, mais de 10 metros, deslizando nas sombras, com algo preso entre as mandíbulas. Uma corrente dourada, igual à que minha esposa usava no pescoço. O vídeo nunca foi liberado oficialmente. O governo abafou tudo, alegando que se tratava de erro de interpretação.
Mas um dos biólogos, antes de desaparecer misteriosamente, mandou uma cópia para um site de mistérios. E eu vi. Vi os olhos dela me encarando de novo, frios, parados, como se lembrassem de mim. Hoje, passo as noites tentando entender por que eu sobrevivi. Alguns dizem que foi sorte, outros castigo. Eu acho que o rio quis me deixar vivo para contar, para alertar. Porque de tempos em tempos ele chama outra família. Outro grupo de pescadores curiosos que acham que o silêncio do rio é paz. Mas não é. É espera. Espera por mais um barco. Espera por mais carne. O rio das almas não esquece. E a sucuri, a mãe das águas, está sempre lá, movendo-se devagar nas profundezas, guardando segredos e lembranças que nunca deveriam ser tocadas. Se algum dia você estiver passando por aquela região e vir uma parte do rio onde a água é mais escura, onde o ar parece mais frio e o som dos pássaros desaparece, não pare, não se aproxime, porque se você escutar um leve bater d'água, como se algo enorme estivesse se movendo debaixo de você, é tarde demais. O rio já te escolheu. E quando a noite cair, quando o reflexo da lua tocar a superfície e você jurar ter visto algo deslizando devagar na sombra, lembre-se do que estou dizendo agora. A sucuri não ataca por fome, ela ataca por memória. Cada pessoa que ela leva se torna parte dela, parte do rio, parte da escuridão que cresce no fundo. O rio das almas não tem fim. E se você tiver coragem de olhar direto nas águas, vai ver rostos. Rostos de quem um dia também pensou que era só mais uma pescaria. E então, se escutar alguém chamando seu nome lá do fundo, não responda. Porque pode ser que não seja voz de gente. Pode ser o rio te convidando para nunca mais voltar.